Olá, nesse vídeo vamos falar sobre processos que tenham algum relacionamento com o cliente, ou seja, que tenham o cliente como peça central, como foco, tá certo? E aqui o objetivo será falar sobre estruturação de processos, como fazer as equipes, as pessoas utilizarem os processos e como manter uma melhoria contínua nesses processos, tá bom? Então, vem comigo! O desafio de todo o processo, de toda a estruturação de processo, está basicamente em fazer as pessoas seguirem o processo, essa é uma parte bastante complicada, está em pensar em melhorias, ou seja, em manter o processo num formato, num conceito de melhoria contínua, porque o processo não é uma regra que deve ser escrita em pedra, ou seja, nunca mais pode ser mudado. E o outro ponto é ficar imaginando um processo perfeito. Isso, na verdade, não existe. O processo tem que estar de acordo com o momento da empresa, né? Naquele momento, naquela situação que começa a se definir o processo, e ele vai melhorando conforme os resultados vão sendo melhorando e os desafios vão se alterando, né? Ou seja, os primeiros objetivos vão sendo alcançados e, logicamente, novos objetivos vão surgindo. Então, esses são os desafios relacionados à estruturação, à organização de processo. Porque organizar um processo é relativamente simples. Essas três coisas que eu disse agora é que são mais complicadas. Eu, particularmente, depois que descobri essa metodologia, uma metodologia, né, que é essa metodologia do Sales Model Canvas, que é de uma empresa brasileira aqui, eu gostei muito, porque ele aborda, ele resolve bem esses desafios, que ele, para funcionar, ele exige que o processo seja estruturado, seja desenhado pelas pessoas que vão seguir aquele processo, ou seja, pelas pessoas que estão de acordo, que estão dentro, que fazem parte do processo, tá certo? Então, se é um processo de vendas, você vai envolver a equipe de vendas ali para desenhar aquele processo. Isso naturalmente vai fazer com que as pessoas fiquem mais engajadas e queiram seguir o processo e resolva também o segundo desafio, que é propor melhorias. Então, conforme você vai seguindo aquele processo, você vai percebendo detalhes ou problemas que podem ser melhorados e até correções que precisam ser feitas ali. Então, já resolve o desafio de melhoria contínua daquele processo. E o Sales Model Canvas, por ser uma metodologia bastante visual, ou seja, você imprime numa folha de papel e todo mundo consegue participar de uma maneira simples, faz com que todo mundo possa interagir ali claramente, faz com que você não precise de uma tecnologia inicial para poder fazer os primeiros testes e, logicamente, faz com que você consiga testar o processo de uma maneira offline, vamos dizer assim, antes de você integrar ali no seu CRM, tá certo? Então, o que eu quero falar nesse vídeo é justamente isso, como que a gente pode usar o Sales Model Canvas, nesse caso, para organizar o processo. A ideia do Sales Model Canvas é muito simples, e eu vou mostrar aqui alguns detalhes, que podem ajudar você a estruturar o seu processo de vendas, mas não só de vendas, todo o processo que tem algum relacionamento com o cliente. Então, o Sales Model Canvas serve para você estruturar processos de pré-vendas, processos de pós-vendas, e qualquer outro processo ali que você tenha dentro da empresa, tá bom? Para isso eu vou mudar para a tela do meu computador, onde eu tenho uma apresentaçãozinha meio prática, até mostrando como você faz essa estruturação, e que com certeza pode te ajudar. Nos comentários, no comentário não, na descrição do vídeo vai ter um link para um conteúdo no blog aqui da Inovatize, falando melhor sobre alguns outros detalhes também sobre os Sales Model Canvas que podem ajudar, tá bom? Então vem comigo, vamos aí ver como que funciona essa organização de processo através dessa metodologia, que tenho certeza vai te ajudar bastante. Vem comigo! Sobre organizar o processo de vendas. Organizar o processo de vendas é um desafio presente na maioria das empresas e o Sales Model Canvas ele pode ajudar você a organizar os seus processos de uma forma simples e de fácil execução. É sobre isso que eu quero falar nesse webinar, nesse vídeo aqui, para você começar a estruturar e vencer esse desafio que é organizar o processo de vendas na sua empresa, certo? Então, antes de mais nada, eu vou fechar aqui meu webcam e vou startar aqui a apresentação para a gente começar a falar sobre o Sales Model Canvas. Tá? Na verdade, falar sobre organização do processo de vendas usando o Sales Model Canvas, que é uma metodologia.
Antes de mais nada, meu nome é Sandro, eu sou fundador e responsável pela TI aqui da Inovatize, que é uma empresa que desenvolve uma plataforma aberta de CRM e automação de marketing. E por que é importante estruturar o processo de vendas? Bom, a importância está justamente no nome, né, de organizar o processo de vendas e padronizar a operação, ajudando assim as equipes a ganharem produtividade e eficiência. Os Sales Model Canvas tem uma vantagem que você não necessariamente pode organizar apenas o processo de vendas com o Sales Model Canvas. Você pode organizar diversos outros processos dentro da sua empresa, processos de prospecção, processos de fidelização, de retenção, processos relacionados a projeto, a entrega, pós-vendas, sucesso do cliente, por aí vai, dentro da empresa. Tá? Então, ele é uma metodologia bastante versátil, bem interessante. Então, começando, o que é o Sales Model Canvas? O Sales Model Canvas ele é uma metodologia criada pela empresa Growth Machine, uma empresa brasileira, que tem como propósito, né, como função, te ajudar a organizar e visualizar o processo de vendas de um modo a identificar as validações necessárias e o esforço real para vencer para vencer as metas estabelecidas em cada uma das etapas do processo. O Sales Model Canvas você faz em dinâmica, é uma dinâmica que você executa com todos, com todo mundo, né, com toda a equipe, e que permite fácil visualização do processo, como eu já disse, para você organizar o processo de vendas. Ele é colaborativo, justamente pelo fato de ser uma dinâmica que você precisar de ser realizada por todos, pela equipe que vai executar depois do processo. E ele tem essa questão da prototipagem, que justamente permite você trabalhar num processo de melhoria contínua. Porque não existe uma resposta certa para a organização do processo. Você começa a organizar, depois você vai percebendo, normalmente são percebidas melhorias que podem ser colocadas, ou mesmo correções no processo de vendas, e aí você vai cada vez melhorando mais o seu processo para que você tenha cada vez mais resultados, otimize melhor, padronize melhor o trabalho das equipes, da equipe de vendas, da equipe de marketing, da equipe de projetos aí da empresa. Tá bom? O fato dele ser colaborativo faz com que se vença um problema, uma das causas de não conseguir, das empresas do gestor, não conseguir organizar o processo de vendas, que é a adoção por parte das equipes, né? A equipe de vendas, a equipe de marketing, que é resistente a esse tipo de organização de processo. Mesmo os gestores também têm problema em usar o processo, em obedecer o processo definido. Tá certo? Então, o fato de ser colaborativo ajuda nisso, porque você já engaja, já cria essa motivação para as pessoas, já que todos participaram do processo. Não foi algo imposto por alguém de fora. Então, todos participam na elaboração do processo de vendas, e isso é interessante. Isso já ajuda na adoção dele depois. Um outro ponto que complica a organização do processo é justamente a questão de como fazer, como colocar na prática. Tá certo? E aí, o que nós vamos falar agora. Para você colocar na prática, executar o Sales Model Canvas, você não precisa de tecnologia no início. Tá? A tecnologia vai entrar depois para ajudar você a escalar melhor, a obter mais resultados, a otimizar, automatizar tarefas repetitivas e por aí vai dentro do processo que foi desenhado, que foi definido. Tá certo? O fato de você não precisar ir só basicamente uma folha de papel faz com que você já consiga colocar em prática. É importante colocar em prática o processo, o Sales Model Canvas, uma vez ele definido, é importante colocar em prática, senão não faz sentido fazer investimento em esforço ali jogado fora, tá certo? Então, para usar ele, para você começar o Sales Model Canvas, você precisa de uma folha de papel, A1, A2, A3, pode fazer com uma A4, com uma folha de sulfite, mas ela é muito pequena, pode atrapalhar um pouco. Talvez o ideal seria faz no modelo de planilha, joga num telão, aí numa televisão maior, e aí todos conseguem participar ali da execução da dinâmica do Sales Model Canvas. Tá certo? Você depois, como eu disse, tem que validar na prática e você vai alterar conforme a necessidade, ou seja, justamente por essa questão, pensa no processo de melhoria contínua, né? Você pode trabalhar o Sales Model Canvas
a organização do seu processo dentro da metodologia do PDCA, né, de planejamento, execução, análise e melhorias ali que você vai implementar num ciclo infinito ali do PDCA, que é o ciclo de melhoria contínua. Um ponto muito importante que eu coloquei aqui, que não existe uma resposta certa. Não existe a questão de você... O objetivo não é encontrar o processo ideal para dentro o processo ideal de vendas. É você encontrar o melhor processo dentro da realidade agora da empresa. Se a empresa nunca teve um processo de vendas organizado, é meio ilusório ficar pensando numa situação ideal. Não deve se pensar em questões, em recursos que não se tem. Por exemplo, seria legal a gente organizar o processo, mas eu preciso ter esse sistema, ou eu preciso ter essa funcionalidade, ou eu preciso ter esse investimento. Se você pensar assim, você nunca vai conseguir organizar o processo de vendas. Você tem que organizar o processo de vendas de acordo com o que você tem agora. Conforme o processo de vendas for sendo usado no dia a dia, as melhorias vão sendo percebidas e vão sendo implementadas, logicamente, vai se sentir a necessidade de investimento em uma área ou outra ali, em algumas outras questões. Mas isso não pode ser impeditivo para você começar a usar, para você definir o seu processo de vendas. Tá certo? Então, quais são as principais vantagens do Sales Model Canvas? As principais vantagens estão justamente no que eu já comentei. É uma metodologia focada na simplificação para se construir somente o essencial. Ela é colaborativa e isso faz aumentar a adoção e o engajamento das equipes envolvidas, né? Das equipes de marketing e venda, dos gestores e por aí vai. Ela é visual, então permite um fácil entendimento do processo de vendas. E ela é perfeita para se testar e se validar e se trabalhar dentro do processo de melhoria contínua. Tá? Então, o Sales Model Canvas, você tem, por padrão, 4 etapas. Você pode ter mais ou menos. O 4 etapas é assim, mais que o suficiente para você começar a organização do seu processo. Eu vou mostrar aqui na prática como organizar, como fazer a organização, como fazer o Sales Model Canvas. Então vocês vão perceber que 4 etapas é mais que o suficiente. Tá? Não tem aqui as etapas de oportunidades vencidas e perdidas. Tá? Então você está trabalhando somente as etapas do funil de vendas, as oportunidades vencidas e perdidas, elas são importantes, precisam estar previstas no seu funil, mas elas vão servir depois para gerar indicadores de resultados ou mesmo indicadores de motivo de perda, né? Que até é tratado aqui dentro do Sales Model Canvas. Cada etapa ela tem composta por bloquinhos que são os objetivos, ou seja, para uma etapa existir, ela precisa ter um objetivo único definido. Se não existe objetivo, não existe etapa. Validação seriam os pontos, as tarefas que precisam ser validadas obrigatoriamente para se levar a oportunidade, se levar o lead de uma etapa para outra. Ferramentas são as softwares, tecnologias, qualquer recurso que você usa para executar essa etapa. Tá? Tempo de estagnação significa o tempo que essa oportunidade ou que esse lead pode permanecer parado nessa etapa. A soma de todas as etapas, de todo o tempo de estagnação, de todas as etapas, melhor dizendo, vai te mostrar o seu ciclo de vendas, o tempo total de uma oportunidade ou de um lead quando ele entra na jornada de compra até o momento da conversão, o momento que ele compra, até o momento da decisão de compra, tá certo? E aí depois você consegue trabalhar questões de otimização para se diminuir o ciclo de vendas e por aí vai. Tá? Motivos de perda, ou seja, por que aquela oportunidade, aquele lead foi perdido? Por que ele não caminhou para a etapa seguinte? A taxa de conversão ela é uma previsão que você tem, que você espera, de quantas oportunidades, de quantos leads vão passar para a etapa seguinte. Tá certo? Você pode trabalhar a taxa de conversão se baseando no histórico de vendas que você já tem aí na empresa, ou, em comum acordo, fazer uma previsão, como eu já disse, e depois corrigindo isso conforme o Sales Model Canvas for sendo executado no dia a dia. Tá? Então, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, você começa a fazer correções na taxa de conversão e aí, consequentemente, isso vai gerar correções na meta de avanço. A meta de avanço a gente calcula no final e ela é calculada de trás para frente. A gente
determina quantas oportunidades a gente espera que a equipe ou que cada vendedor vença no final do mês ou no final de um período, e você trabalha a meta de avanço olhando a taxa de conversão, tá certo? Então, a partir do que se espera, olhando a taxa de conversão, você calcula a meta de avanço em cada uma das etapas. Isso vai mostrar para o vendedor, para o gestor, uma questão prática do esforço que ele precisa, de quantas oportunidades e quantos leads ele precisa em cada uma das etapas para se bater a meta, para se alcançar a meta estabelecida, tá, no período. Então, como eu disse, o objetivo aqui é mostrar como fazer na prática, e é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Primeira coisa, como eu disse, definir o nome das etapas. Lembra que eu falei 4 etapas é mais que o suficiente. Acho que não precisa. Começa simples. Acho que essas 4 etapas são bastante genéricas e que pode, com certeza, se encaixar no seu modelo de negócio. Você pode, claro, fazer algumas modificações com relação ao nome, mas eu acho que 4 etapas é mais que o suficiente. Pensa sempre na simplicidade. Então, foram definidas aqui nesse exemplo a etapa de conexão, a etapa de qualificação, a etapa de solução, a etapa de negociação. E aí, como eu falei, a gente vai agora preencher os blocos relacionados a cada uma dessas etapas aqui do meu funil de vendas. Objetivo, como eu disse, o objetivo ele é a razão da etapa existir. Então, qual é o objetivo da etapa conexão? O objetivo da etapa de conexão é falar com o lead. Quais são os pontos de validação? Meu vendedor, o que eu preciso validar para passar essa oportunidade, esse lead, para a etapa seguinte? Bom, eu preciso validar se ele está dentro do meu perfil de cliente ideal, e eu posso rodar metodologias, né, como a AIDA e o Bunch, para se validar se aquele lead realmente vai ser qualificado, vai passar para a etapa de qualificação, está pronto para ser qualificado. Tá certo? O AIDA é uma metodologia que ela é atenção, interesse, desejo e ação. Você pode usar isso na prospecção. E o Bunch é de orçamento, autoridade, necessidade e tempo. Prazo, né, no caso aqui. Né? Essa etapa de conexão ela está bastante relacionada com uma outra metodologia que eu já comentei aqui em vídeo, que também é da Growth Machine, que é o Kanban Prospect. Então lá você vai trabalhar questões dentro do seu perfil de cliente ideal, você vai trabalhar questões dos sonhos e dores daquele perfil de cliente, do seu cliente ideal, cases de sucessos de empresas que você já conquistou e que listando como que o seu produto, o seu serviço ajudou o seu cliente a conquistar os seus sonhos, a vencer as suas dores ali. Isso você vai usar para você criar autoridade, para você chamar a atenção, para você criar um interesse dentro do fluxo de cadência de e-mails, de mensagens via redes sociais ou por telefone, que você vai usar para conseguir fazer a conexão com o seu lead e passar ele para a etapa seguinte. Ou seja, você quer fazer com que ele converse com uma outra pessoa, com um vendedor ali na etapa de qualificação, para seguir o funil de vendas. Voltando aqui no Kanban Prospect, só rapidinho. Eu já gravei um outro vídeo sobre o Kanban Prospect, já gravei um vídeo também sobre como você define o seu perfil de cliente ideal. E aí qualquer coisa é só me chamar nos comentários aqui que eu passo esses outros vídeos aqui, caso você não tenha perdido, aí não tenha recebido, tá bom? Quais as ferramentas que eu vou usar nessa etapa? Eu vou usar o CRM, vou usar o e-mail, LinkedIn aqui, mais uma rede social, o telefone para poder fazer a conexão, conseguir falar com o meu lead. Qual o tempo de estagnação? Ou seja, quanto tempo aquela oportunidade, aquele lead pode ficar nessa etapa? 10 dias. A gente trabalha em dias, mas se a sua métrica de tempo de estagnação for em semanas, em meses, acho muito difícil, talvez dias eu acho que é o mais comum ali de se trabalhar. Lembrando que o tempo de estagnação de todas as etapas vai te mostrar o seu ciclo de vendas, ou seja, o seu tempo máximo que um cliente, quando ele entra no funil de vendas, até o momento de decisão de compra, né, até a compra efetivamente do seu produto, do seu serviço. Quais os motivos de perda? Por que eu perco uma oportunidade nessa etapa? Bom, porque o meu lead ele está fora do meu ICP, tá? Porque ele está inacessível, eu não consigo falar com ele. Está fora do ICP, assim, você pode... não faz muito sentido
você gastar esforço para conversar com leads que estão fora do seu ICP que foi definido. Por quê? Porque você vai deixar, muito provavelmente, vai deixar de conversar com leads que estão dentro do seu ICP. Então, é melhor focar em clientes que tenham um perfil melhor dentro do histórico, dentro do que você já tem de vendas concretizadas, se definiu quais são os clientes que o seu produto, o seu serviço se encaixa melhor. Você já definiu do Kanban Prospect questões de sonhos e dores para esse perfil de cliente ideal. Então, se ele está fora, você não vai trabalhar fora do ICP, você não vai gastar esforço com esse cliente inicialmente, a menos que ele realmente queira comprar o seu produto, claro, você vai vender, mas você não vai gastar esforço para conversar, para fazer as coisas, para seguir o processo de vendas aqui dentro. Tá bom? Qual a taxa de conversão? Bom, a gente espera que passar as minhas oportunidades, meus leads dessa etapa para a etapa seguinte, qualificação, 40% das minhas oportunidades. Tá certo? 40% eu espero passar para cá. Seguindo a próxima etapa, a etapa de qualificação. Qual o meu objetivo? O meu objetivo na qualificação é avaliar o lead. A qualificação está muito relacionada em você conversar sobre o problema, sobre a dor do seu lead, validar se aquela dor que o seu lead tem é uma dor latente, que ele quer realmente resolver, que ele já tentou resolver, mas ele não conseguiu. E aí você vai fazer um diagnóstico para saber se ele realmente tem a prioridade agora de resolver isso, tem todos os recursos que foram validados aqui, né, de orçamento e tudo mais, para se resolver o problema agora, resolver o problema que ele tem agora na empresa. Tá certo? Então, os pontos de validação, você pode rodar o Spin Selling aqui dentro, uma metodologia, você pode rodar o GPCT, e uma validação importante é que você vai agendar a apresentação da sua solução. Sem isso, você não pode passar a sua oportunidade, o seu lead para a etapa seguinte. Tá certo? Então, como lembra, né, as validações elas estão muito relacionadas com as tarefas, com as atividades que o vendedor, a equipe precisa executar. Então, sem essas atividades concluídas e entendidas ali pelo cliente, pelo lead, você não pode passar ela para a etapa seguinte, ponto final. Tá certo? As ferramentas que eu vou usar nessa etapa, vou usar o CRM, vou usar o e-mail, vou usar o telefone. Posso pensar em outras ferramentas para usar, e aí eu tenho que listar aqui. Qual o tempo de estagnação? Ou seja, quanto tempo uma oportunidade, um lead pode ficar nessa etapa? Bom, pode ficar 5 dias. Quais os motivos de perda? Bom, o lead se tornou inacessível, eu não consigo mais falar com ele, para agendar a apresentação, por exemplo, e ele não tem interesse. Ele não tem interesse de resolver o problema agora, ele tem outras prioridades, alguma coisa aconteceu. Tá certo? E a taxa de conversão, a previsão é levar 80% dos leads para a etapa seguinte. A etapa seguinte, como eu listei, é a etapa de solução. Qual é o objetivo? Apresentar o projeto, apresentar a solução, apresentar o software, apresentar o seu produto. Esse é o objetivo dessa etapa de solução. Qual é o ponto de validação? Os pontos de validações. O projeto aprovado. Entenda como projeto aprovado que o cliente realmente concordou com os resultados que ele vai alcançar, com o que vai ser executado, com o planejamento que está sendo proposto e por aí vai. Então o cliente tem que tem que acordar, né, tem que estar de acordo com o projeto como um todo, para se passar para a próxima etapa. Se houver qualquer problema com o projeto, precisa ser resolvido antes de passar para a etapa seguinte da negociação. Quais são as ferramentas? Bom, eu vou usar o CRM novamente, o e-mail, o telefone, vou usar uma apresentação, um software de apresentação, justamente para apresentar o meu projeto, para apresentar a minha solução ali para o cliente. Vou usar um software de videoconferência ou vídeos gravados ali para poder também mostrar o projeto, questões relacionadas ao produto, ao serviço para o meu cliente. Qual o tempo de estagnação? Bom, uma oportunidade, um lead pode ficar nessa etapa por 15 dias. E quais são os motivos de perda? Bom, ele pode se tornar inacessível novamente, né? Ele pode ficar sem interesse ou pode ter acontecido uma outra prioridade interna na empresa e ele não consegue executar os dois projetos ao mesmo tempo. E pode ter um erro de expectativa, justamente porque ele esperava uma coisa, mas no projeto não foi apresentado isso, então pode ter um erro de expectativa.
E a gente espera, como taxa de conversão, que 50% dos leads, das oportunidades que chegarem até essa etapa, sejam levadas para a etapa seguinte, que é a etapa de negociação. A etapa de negociação é a última etapa dentro do nosso processo de vendas, aonde a gente tem como objetivo fechar o contrato. E a validação é a proposta aprovada. Eu preciso ter essa proposta aprovada oficialmente para poder levar a minha oportunidade para a etapa de oportunidade vencida. Quais são as ferramentas usadas na etapa de negociação? O CRM, o e-mail, o telefone, o contrato. O CRM ele é usado em todas as etapas, assim como o e-mail, o telefone. Por quê? Porque ele é uma ferramenta essencial. Você aqui vai usar o CRM para fazer as anotações do que está sendo conversado, do que foi conversado com o cliente, com o lead, durante todo o processo. Você está usando o CRM para poder gerenciar as suas tarefas, as suas reuniões, que você precisa executar, né, precisa validar, relacionadas aos pontos de validações aqui em cada uma das etapas. Você está usando o CRM para conversar com o gestor, para conversar com outros vendedores ou com outras pessoas relacionadas àquela oportunidade, usando o CRM como uma ferramenta de comunicação ali, para conversar com todo mundo e ter aquilo também centralizado e organizado por oportunidade, por cliente. Então, o CRM é uma ferramenta fundamental aqui, igual ao e-mail, ao telefone. Tá certo? Então, por isso que a gente usa ele em todo o processo. Tempo de estagnação. Bom, tempo de estagnação, uma oportunidade pode ficar aqui nessa etapa por 3 dias. É importante sempre observar que a etapa de negociação é bastante crítica, né? Então, o cliente já está pronto para comprar e você não quer que ele compre de um concorrente. Tanto é que comprar de um concorrente é justamente um motivo de perda. Um concorrente apresentou uma proposta melhor ou alguma coisa nesse sentido e ele fechou com o concorrente. Mas outros motivos de perda o lead se tornou inacessível novamente, não tem mais interesse ou apareceu um outro projeto prioritário ali para ele resolver. E a nossa taxa de conversão é 90% das oportunidades dos leads que chegam nessa etapa, eles vão ser convertidos com uma oportunidade vencida ou como um lead que se transformou num cliente agora de fato da empresa. Tá? E, finalmente, a gente trabalha na meta de avanço. A meta de avanço, como eu disse, a gente olha quantas oportunidades a equipe espera vencer no mês, ou cada vendedor espera vencer no mês, ou num período, né? Você pode trabalhar isso num período mensal, num período trimestral, semestral, mesmo anual. Então, a partir da meta de avanço, nesse caso aqui, 7. Então, se espera que a equipe vença 7 oportunidades. Através da taxa de conversão, a gente calcula quantas oportunidades a gente precisa ter no funil de vendas para bater justamente essa meta de 7. Então, 90% eu preciso ter 8. 50% eu preciso ter 16 oportunidades na etapa de solução. 80% eu preciso ter 20 oportunidades na etapa de qualificação. 40% eu preciso ter 50 oportunidades na etapa de conexão. Então, só essa informação já mostra para o vendedor, para o gestor, qual é o esforço que precisa ter para se alcançar a meta estabelecida. Lembra que isso aqui não foi imposto, né? Lembra que isso aqui foi feito por todo mundo da equipe, inclusive os vendedores. Eles participaram no desenho de tudo isso aqui. Então, são questões que os vendedores, a equipe, os gestores, eles têm como um acordo de que isso é possível. Caso não seja, ou caso as taxas de conversões não sejam essas, sejam maiores, sejam menores, então isso aqui pode ser revisto. E aí você vai, como eu falei, trabalhando num processo de melhoria contínua. Não fique preso a essas questões para começar a usar o Sales Model Canvas, tá certo? Já comece a trabalhar o Sales Model Canvas para justamente ter esses insights, essas ideias práticas, essas ideias, as questões práticas para se resolver e transformar o Sales Model Canvas no processo de vendas que vai realmente ajudar todos, vendedores, gestores, a bater as metas, ter melhores resultados, ser mais produtivo, focar nos leads que convertem mais através do perfil do cliente ideal e assim por diante. Tá certo? Depois disso, depois que você começa a usar os seus Model Canvas no papel, definiu ele, começa a usar na prática, aí você entra com a tecnologia. A tecnologia ela vai
permitir mais facilmente acompanhar todos esses indicadores de resultados, de resultados, de atividades, de performance da equipe, ou mesmo cada vendedor vai poder olhar o seu indicador, isso de uma maneira mais em tempo real. Então, conforme as oportunidades vão caminhando dentro do funil, você vai tendo esses indicadores sendo atualizados. Questões relacionadas a tarefas repetitivas, que estão relacionadas, por sua vez, nos pontos de validação de cada uma das etapas do seu processo. Então, o CRM ajuda, a tecnologia ajuda nesse sentido, de validar tudo isso daí, de otimizar todas essas questões, essas tarefas através da automação. Eu vou voltar a minha webcam. Tá? Então, como eu disse, o Sales Model Canvas ele vai te ajudar a você organizar o seu processo de uma maneira simples, uma maneira visual, de uma maneira de fácil execução, uma maneira que foi um processo que foi desenhado de maneira colaborativa, ou seja, e vai fazer com que realmente a sua equipe tenha vontade de usar o Sales Model Canvas ali para poder resolver as questões, e ele vai te dar os direcionamentos práticos, não só para o gestor, mas também para o vendedor, do esforço que ele precisa, tá certo? Então, todos acabam ganhando com a organização do processo, tá? No próximo vídeo, eu vou falar sobre como você pega o meu Sales Model Canvas e configura dentro do seu CRM, como você coloca o Sales Model Canvas dentro do seu CRM justamente para ter essa facilidade de escalar os resultados, acelerar os resultados, automatizar as tarefas ali mais repetitivas, estão relacionadas às validações de cada uma das etapas, e começar a pensar já na sua tão sonhada máquina de vendas ou máquina de clientes, tá certo? Então, é isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre isso e espero você para conversarmos sobre essa questão, e qualquer dúvida, estou à disposição aí para ajudar. Um abraço, até mais.